Imagine uma arte marcial que não nasceu em templos luxuosos, nem em academias modernas. Imagine um sistema moldado pela guerra, pelo exílio, pela sobrevivência cultural e pela necessidade real de defender o corpo, a mente e a própria identidade. Hoje, você vai conhecer o Kwang Do, uma arte marcial que mistura tradições chinesas antigas, combate vietnamita real, filosofia oriental profunda e uma estrutura moderna, criada para não deixar esse conhecimento morrer. Este não é apenas um estilo de luta. É um caminho. É disciplina. É energia. É estratégia. E no vídeo de hoje, você vai entender tudo. A história real, a origem pouco conhecida, os mestres por trás do sistema, a filosofia, as técnicas, as armas, as formas, e por que o Kwang Do é considerado um dos sistemas mais completos e subestimados do mundo marcial. Seja bem-vindo ao mundo marcial. Seja bem-vindo ao Kwang Do. Antes de seguir em frente, um aviso importante. Este conteúdo é para fins educacionais, de preservação cultural e análise técnica. Aqui, nós promovemos o respeito por todas as artes marciais e a não violência. Qualquer prática deve ser supervisionada por um instrutor qualificado. Antes de qualquer soco, antes de qualquer chute, antes mesmo do combate, existe o significado. E no Kwang Do, o nome não é simbólico apenas. Ele é um manual filosófico. A palavra Kwang representa o corpo em sua totalidade. Não apenas músculos e ossos, mas postura, estrutura, intenção e presença. Kwang Do, o corpo não é treinado em partes isoladas. Ele é entendido como um sistema único, onde cada movimento começa no centro e se manifesta nas extremidades. Já o termo Qi, também conhecido como Qi ou Chi, refere-se à energia vital, à respiração consciente, à força que conecta mente e corpo. Diferente de sistemas puramente externos, o Kwang Do ensina que a força verdadeira não vem apenas da contração muscular, mas da coordenação entre respiração, intenção e movimento. E por fim, Do. Do não significa luta. Significa caminho. Isso muda tudo. O Kwang Do não se propõe a formar brigões, nem atletas vazios. Ele se propõe a formar praticantes conscientes, que evoluem tecnicamente ao mesmo tempo em que desenvolvem disciplina, controle emocional e responsabilidade. Aqui, lutar é apenas uma consequência. O verdadeiro objetivo é andar pelo caminho corretamente. Toda arte marcial autêntica nasce de um contexto duro. E o Kwang Do nasce da responsabilidade. Phong Xuantong não foi apenas um praticante talentoso. Ele foi um herdeiro de conhecimento. Ainda criança, iniciou seu treinamento no Vietnã sob a orientação do mestre Chiao Kuan Ki, um verdadeiro guardião de estilos tradicionais chineses e vietnamitas. O treino não era romantizado. Não havia graduação rápida. Não havia espetáculo. Havia repetição, correção, silêncio e disciplina. Chiao Kuan Ki dominava sistemas ligados ao tigre, à garça e à mantis religiosa, estilos que representam 3 pilares essenciais do combate: força direta, controle de equilíbrio e velocidade estratégica. Ao longo dos anos, Phong Xuantong absorveu não apenas as técnicas, mas a mentalidade tradicional, a noção de que o conhecimento marcial não pertence ao ego do mestre, mas à linhagem. Quando Chiao Kuan Ki o escolhe como sucessor, isso não é um título. É um fardo. Um compromisso de preservar, organizar e transmitir aquilo que, se ficasse restrito, desapareceria com o tempo. O século XX não foi gentil com as tradições orientais. Guerras, revoluções e mudanças políticas colocaram em risco linhagens inteiras de artes marciais. O Vietnã, em especial, viveu décadas de conflito, e muitos mestres foram silenciados, dispersos ou esquecidos. Phong Xuantong acaba deixando seu país e se estabelecendo na França. E aqui acontece algo decisivo. Longe da terra natal, ele percebe que, se o conhecimento continuar fragmentado, passado apenas de mestre para discípulo, sem estrutura clara, ele vai morrer. Então nasce a ideia do Kwang Do. Não como um estilo novo, mas como um sistema organizado, capaz de preservar técnicas antigas, criar uma metodologia de ensino progressiva, manter a filosofia tradicional e ainda funcionar no mundo moderno. Em 1981, o Kwang Do é oficialmente codificado. É tradição, mas com estrutura. Um erro comum é achar que o Kwang Do é apenas uma mistura de estilos. Não é mistura, é colagem. Kwang Do é síntese. Das artes chinesas, ele herda a fluidez dos movimentos circulares, o uso inteligente da distância, o ataque aos ângulos mortos e o trabalho refinado de mãos. Das artes vietnamitas, ele absorve combate direto, quedas duras, controle do oponente e adaptação a terrenos e situações reais. O sistema não se apega à estética. Ele se apega à eficiência funcional. Se funciona, permanece. Se não funciona, é descartado. Aqui está um ponto que separa o Kwang Do de sistemas puramente agressivos. A filosofia do Kwang Do ensina que a força sem controle é fraqueza disfarçada. O praticante aprende a controlar a respiração em situações de estresse, manter clareza mental sob pressão
evitar conflitos desnecessários e usar a técnica apenas quando inevitável. O verdadeiro objetivo não é ferir, é neutralizar. Por isso, o treino mental é tão importante quanto o físico. Um corpo forte sem mente forte é instável. Uma mente forte sem corpo preparado é inútil. O combate começa nos pés. As posturas, chamadas de Bofap, são projetadas para manter o centro de gravidade baixo, permitir explosão rápida, proteger articulações e facilitar transições. Nada é rígido demais. Nada é relaxado demais. Já a movimentação, o Tanfap, é um dos grandes diferenciais do sistema. O praticante aprende a avançar em ângulo, sair da linha de ataque, girar o corpo para dissipar força e atacar enquanto se move. Aqui, ficar parado é erro. Movimento é sobrevivência. Os golpes de mão no Kwon Ki-do não buscam apenas impacto. Eles buscam precisão, abertura de guarda e controle do oponente. Incluem socos diretos, golpes circulares, cortes com a lateral da mão, palmas e ataques direcionados a regiões vulneráveis. Cada golpe já prepara o próximo. Não existe ataque isolado. O praticante aprende a sentir a reação do oponente e ajustar em tempo real. Os chutes no Kwon Ki-do não são coreografados para espetáculo. Eles são rápidos, diretos, muitas vezes baixos e quase sempre combinados com desequilíbrios. O foco é tirar a base. Rasteiras, varreduras e golpes nas pernas são comuns, porque um oponente sem equilíbrio perde força, visão estratégica e reação. Aqui, cair não é fracasso. Fracasso é não saber levantar. Quando o combate encurta, o Kwon Ki-do mostra seu lado mais sério. O sistema possui projeções, quedas controladas, imobilizações e chaves articulares extremamente eficientes. Nada de força bruta. Tudo é alavanca, ângulo e tempo. O objetivo final não é destruir o corpo do oponente, mas retirar sua capacidade de continuar lutando. E isso, no mundo real, é o que define sobrevivência. Kwon Ki-do mantém o estudo de armas como parte essencial: espada, bastão, lança e facas tradicionais. O treino com armas melhora a coordenação, leitura de distância e consciência espacial. Mesmo desarmado, o corpo aprende a agir como uma arma. No Kwon Ki-do, as formas, chamadas de Taokuen, não existem para enfeitar o treino nem para impressionar quem assiste de fora. Elas existem para preservar o combate real quando não há um oponente à frente. Cada forma é uma sequência cuidadosamente construída que une ataque, defesa, respiração, intenção e fluxo de energia. Não há movimentos aleatórios. Não há gestos vazios. Cada passo, cada giro de quadril, cada mudança de base representa uma situação concreta de confronto. As formas também funcionam como um arquivo histórico vivo. Elas preservam técnicas antigas que poderiam se perder com o tempo, garantindo que o conhecimento não dependa apenas da memória de um mestre, mas do próprio corpo do praticante. O sistema de graduação do Kwon Ki-do foi criado para refletir maturidade marcial, e não apenas habilidade técnica. Aqui, a evolução não é medida pela pressa, mas pela consistência. No nível iniciante, o foco está na construção da base. O praticante aprende postura, deslocamento, disciplina, respeito e controle corporal. No nível intermediário, o objetivo passa a ser a eficiência. A técnica começa a fazer sentido. O praticante entende distância, tempo, aplicação real e transições. No nível avançado, busca-se o controle total. Controle do corpo, da respiração, das emoções e das decisões. Quanto mais alta a graduação, maior o compromisso com a tradição, com o exemplo dentro do dojo e com a transmissão correta do conhecimento às próximas gerações. Hoje, o Kwon Ki-do está presente em diversos países ao redor do mundo. Existem federações organizadas, campeonatos, encontros internacionais, estágios técnicos e eventos que promovem o intercâmbio entre praticantes de diferentes culturas. Onde quer que seja praticado, ele mantém os mesmos princípios fundamentais: tradição, eficiência e disciplina. A técnica continua exigente. A filosofia continua presente. O caminho continua sendo levado a sério. Kwon Ki-do é um sistema criado para sobreviver. Ele carrega a dor da guerra, a disciplina do templo, a frieza do combate e a sabedoria do caminho. Cada técnica, cada postura e cada princípio existe por um motivo: formar não apenas lutadores, mas seres humanos conscientes, disciplinados e preparados. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe seu like. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdo marcial de qualidade. Comente aqui embaixo o que mais chamou sua atenção no Kwon Ki-do ou qual arte marcial você quer ver no próximo vídeo. Compartilhe esse vídeo com quem vive o caminho marcial e valoriza tradição, técnica e disciplina. E claro, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo do mundo marcial. Até o próximo vídeo.